Estamos de volta ao vivo aqui pela Band Triângulo com o primeiro debate entre os candidatos à Prefeitura de Uberlândia. E como foi dito, você confere agora então as regras para esse segundo bloco. Nesse segundo bloco, o candidato segue perguntando para candidato. Perguntas, 30 segundos. Respostas, 1 minuto e meio. Réplicas, 30 segundos. Tréplicas, 30 segundos. A ordem para perguntas e respostas será sorteada na hora pelo mediador. Lembrando que o apresentador faz o sorteio. Lado direito pergunta, lado esquerdo responde. Nomes sorteados ficam fora do aquário até todos responderem e perguntarem. Então vamos ao primeiro sorteio aqui de mais esse confronto de ideias que você acompanha de casa pela Band Triângulo e também pelo YouTube. Então vamos sortear o primeiro nome a fazer a pergunta nesse segundo bloco. Vamos lá então, vamos conhecer. Placidino Stablish, por favor, aqui do meu lado direito, o senhor vai formular a pergunta. E agora no sorteio vamos conhecer o candidato que vai responder a pergunta. Candidato Felipe Atier, por favor. À minha esquerda, o senhor vai responder a pergunta. Lembrando que você pode comentar o nosso debate nas redes sociais usando a hashtag debate na Band. Esse é o segundo bloco, então, onde candidato pergunta para candidato. O nosso cronômetro começa a correr a partir do momento que o senhor fizer a pergunta. Candidato. Boa noite. Candidato, repensando numa gestão pós-pandemia, que nós realmente não sabemos qual será a realidade no próximo ano, qual a proposta do senhor para reorganizar a prefeitura, reorganizar a gestão da prefeitura, enxugar a máquina e realmente dar eficiência para o próximo governo? Candidato, 1 minuto e meio para a sua resposta. Nós vamos ter, Placidino, que fazer uma reestruturação de toda a prefeitura. Enxugar esses cargos de confiança, no mínimo em 500 no primeiro momento. Depois que fizermos uma reforma da organização da prefeitura, podemos avançar ainda mais com a extinção desses cargos. Precisamos, acima de tudo, preparar a cidade para os desafios que ela vai enfrentar. A prefeitura deve haver uma queda de receita no primeiro trimestre do ano que vem. Isso vai colocar os serviços em dificuldade de ser mantido. Nós precisamos treinar melhor os nossos servidores, investir em informática, modernização da prefeitura e apoiar as empresas em Uberlândia. Eu quero facilitar o alvará. O meu alvará vai ser um alvará na hora. No máximo, você vai levar poucos dias para obter esse alvará. E eu tenho a certeza que com isso nós vamos facilitar o micro e o pequeno empresário a abrir negócio. Eu quero fomentar a economia. Nós precisamos fazer uma grande discussão com a sociedade desses projetos e precisamos tirar Uberlândia do que está acontecendo. Fecharam em Uberlândia 18 mil empresas entre dezembro de 2016 e dezembro de 2018. E agora? Vamos ainda ver o que vai acontecer em 19 e 20. A cidade passa por dificuldades na educação. Estamos no IDEB, nos 853 municípios de Minas Gerais, em 521. E temos o segundo orçamento do Estado. Patos tem 30º lugar e tem 1,5 vezes. A educação de Uberlândia gasta 1,5 vezes o que é o orçamento de Patos. Então nós estamos precisando, muita coisa na prefeitura não funciona e nós precisamos ter certeza. Candidato, obrigado pela sua participação. Candidato, 30 segundos para sua réplica. Pessoal, a estrutura da prefeitura de Uberlândia é a mesma há 40 anos. Desde os anos 80, quando ela foi reformulada, foram criadas as secretarias pelo então governo Zaire Rezende lá atrás, a estrutura, a caixa da prefeitura é a mesma. Nada se fez em termos organizacionais ao longo desse tempo. Eu, como gestor, chegando à prefeitura, já tenho mapeado e projetado ações para diminuir a quantidade de servidores e enxugar a máquina pública. Esgotado, candidato. Candidato, 30 segundos para a sua réplica. É importante reformular toda a prefeitura. Nós vamos sim fundir órgãos e eu vou acabar com esse sistema antigo de gestão na prefeitura. Vai ser a modernização tecnológica, nós vamos procurar reconstruir determinadas secretarias que precisam ter maior proximidade da população. Acima de tudo, enxugar sim a prefeitura. É preciso cortar benefícios, vou acabar com o carro oficial de prefeito, vou fazer uma série de medidas que vão moralizar a prefeitura. E acima de tudo, eu quero fazer uma administração correta, administração
licitação honesta. Obrigado, candidato. Os senhores podem retornar às suas posições nos nossos bastidores e a gente segue com um confronto de ideias, onde candidato pergunta para candidato nesse primeiro confronto, nesse primeiro debate aqui da Band Triângulo na cidade de Uberlândia. Vamos então ao sorteio. Enquanto isso, você acompanha, os púlpitos estão sendo higienizados aqui pelas nossas assistentes. Vamos conhecer então o nome do próximo candidato a fazer a pergunta. Candidato Odelmo Leão, que está ausente nesse debate, ficaria aqui ao meu lado direito para formular a pergunta. E como diz a regra do debate, o candidato ausente, no caso do candidato ausente, o candidato sorteado para o debate tem 1 minuto e meio para ir fazer as suas considerações. Candidato Wallace, aqui à minha esquerda, onde o senhor dispõe de 1 minuto e meio para fazer as suas considerações, assim como previsto nas regras aprovadas pela maioria dos candidatos. Candidato, 1 minuto e meio à sua disposição. Obrigado. Eu vou usar esse tempo para falar justamente daquilo que nas últimas 3 gestões do prefeito Odelmo isso não conseguiu ser garantido para a população e a gente entende que é por falta de vontade política. A pandemia trouxe a necessidade de um auxílio emergencial em que o governo federal, a contragosto, começou a pagar para a população e foi por uma conquista do Congresso Federal, e agora a população viu tanto que é necessário garantir renda social e renda básica para a população, principalmente para as camadas mais vulneráveis. A gente já entende que o desenvolvimento humano das camadas mais baixas da população em termos econômicos ajuda a desenvolver a cidade como um todo. Então nós queremos esse programa de renda social e nós reforçamos a necessidade de um transporte público, gratuito e ilimitado. Nós queremos começar a entender e colocar no coração da população que essa necessidade do transporte gratuito, ela tem que ser um direito social, assim como educação é um direito gratuito, assim como saúde. Então, nós temos que começar a entender que o direito efetivo à cidade, ele só existe se as pessoas, de fato, puderem transitar pela cidade. E não só para trabalhar, não só para estudar. Nós precisamos transitar pela cidade para ter acesso a lazer, à cultura. O povo precisa começar a viver e não só sobreviver. E é isso que acontece em nossa cidade quando o transporte é tão caro e ineficiente. Então, confia que existem soluções se houver empatia e vontade política para implantar essas soluções. Obrigado, candidato. Tempo esgotado. Lembrando você de casa que as regras desse primeiro debate com os candidatos à Prefeitura de Uberlândia prevê, no caso de candidato ausente, o outro candidato sorteado para participar do debate dispõe de 1 minuto e meio para fazer as suas considerações. Então vamos ao sorteio do próximo candidato a formular a pergunta aqui no debate da Band. Vamos conhecer então quem vai ficar aqui do meu lado direito para formular a pergunta. Candidato Tiago Fernandes, por favor, o senhor se posicione e a gente sorteia então aqui do lado esquerdo o candidato escolhido para responder a pergunta. Gilberto Cunha, por favor, se posicione aqui à minha esquerda. Lembrando você que também estamos ao vivo pelo YouTube, onde você pode acompanhar o nosso debate e comentar nas nossas redes sociais com a hashtag Debate na Band. Candidato, o senhor tem 30 segundos para fazer a sua pergunta. O assunto agora é transparência. O atual governo tem sido conhecido nacionalmente por ser um dos piores governos no que diz respeito à transparência. Qual seria, candidato Gilberto, num eventual governo do senhor, como se daria a questão da transparência na saúde, das contas públicas e principalmente dos contratos de licitação da Prefeitura Municipal de Uberlândia? Candidato, 1 minuto e meio para a sua resposta. Bom, na nossa visão, da visão do PSTU, a única possibilidade de existir transparência numa sociedade desigual, né, e capitalista como a que vivemos, é se o governo for exercido diretamente pela classe trabalhadora. No governo do PSTU, são os trabalhadores que serão organizados através dos conselhos populares, eleitos nos seus locais de moradia, nos seus locais de estudo e nos seus locais de trabalho, que tomarão conta de cada centavo que seria gasto pela Prefeitura. Sendo assim, esses representantes eleitos, né, pelos seus pares, pelo conjunto dos trabalhadores, que apresentariam todas as contas que seriam revisadas em assembleias pela própria comunidade. É a única maneira, ou pelo menos a mais eficiente que a gente enxerga, de que não haja, como acontece, né, em todos os níveis, em todos os governos. Primeiro, os dados não são claros,
né? Como, por exemplo, no transporte. Por que nós, em Uberlândia, temos que pagar uma tarifa de ônibus tão cara para ter um serviço de péssima qualidade? Por que os empresários têm que receber mais de 20 bilhões em plena pandemia, enquanto o conjunto da população é submetido a ônibus superlotados? Essas questões só podem ser resolvidas com uma administração direta da própria classe, né, dos próprios trabalhadores. Obrigado, candidato. Candidato, o senhor tem 30 segundos para sua réplica. O nosso governo investirá muito no que diz respeito à transparência. Nós vamos tirar a sala de licitação de um anexo que fica quase escondido num prédio ao lado da prefeitura e vamos colocar ela dentro da plataforma central e serão transmitidas online para todo o povo de Uberlândia, porque esquemas futuros e qualquer direcionamento serão duramente combatidos no nosso governo e a transparência nas contas públicas, inclusive das instituições do terceiro setor que hoje não existem, no nosso governo existirão e toda a população acompanhará. Obrigado, candidato. Candidato, 30 segundos para a sua réplica. Bom, insisto, nós do PSTU acreditamos que é impossível, numa sociedade baseada no lucro, em que os grandes empresários elegem os seus representantes a cada 2 ou a cada 4 anos, existir a mínima transparência. Na nossa posição, só um governo que fosse exercido diretamente pelo conjunto dos trabalhadores e pela juventude pobre da nossa cidade é que teria condições de controlar e decidir todos os gastos da prefeitura. Muito obrigado aos candidatos. Podem voltar às suas posições nos nossos bastidores e a gente segue candidato perguntando para candidato aqui devidamente sorteados na nossa bancada. E você acompanha a higienização dos nossos púlpitos feitos pelas nossas assistentes. Enquanto isso, vamos conhecer quem faz a pergunta agora, professor Edilson. Por favor, se encaminha aqui à minha direita. Vamos sortear o nome, então, do candidato que vai responder a essa pergunta nesse segundo bloco. Tiago Fernandes, por favor, o senhor agora, então, responde à pergunta formulada pelo professor Edilson, aguardando o posicionamento dos candidatos aqui no debate na Band. Vamos lá? 30 segundos, candidato. Candidato Tiago, como o senhor avalia o acordo feito pelo atual prefeito com empresas de ônibus para a destinação a elas de recursos públicos milionários? Para a sua resposta? O candidato Odelme, atual prefeito, que na propaganda eleitoral é leão e no debate é gatinho, porque aqui fugiu e não teve coragem de vir debater, ele realmente tem sido de uma benevolência, diga-se de passagem, com dinheiro público para essas empresas muito grandes. O nosso governo, o nosso mandato, combateu isso na Câmara Municipal de Uberlândia e não será diferente no nosso governo. Entramos com a CPI do transporte público, tentamos fazer uma auditoria, mas infelizmente fomos impedidos por manobras de vereadores da base do atual prefeito de aprofundar nas investigações. E no nosso governo, nós repensaremos o modelo de transporte público na cidade de Uberlândia. Nós não podemos permitir os moradores, principalmente você que me acompanha da região do Tocantins, Guarani, estive aí recentemente, a população que precisa e faz uso do terminal Dona Zumira. É caso de polícia o que a prefeitura estão fazendo com os senhores e com as senhoras. Tem que levantar 2 horas antes para ir trabalhar em ônibus superlotados, que falta higiene. Escutamos de um fiscal do transporte que ele não tem coragem de deixar um filho dele andar no ônibus porque tem risco de morrer, porque os ônibus estão sem freios, sem higiene, extintores vencidos. No nosso governo, imediatamente determinaremos uma nova licitação e uma profunda auditoria nas contas públicas. Esses benefícios para empresas que não fazem o bem para o povo de Uberlândia estão com os dias contados no nosso governo. Obrigado, candidato. Candidato, o senhor tem 30 segundos para sua réplica. Candidato Fujão não adotou, quanto à sua presença no debate, o critério que ele adota na fiscalização se as empresas estão disponibilizando álcool gel dentro dos ônibus. Para ele, toda medida de segurança. E para o povo, nada. Nós, no nosso governo, vamos iniciar o processo de implementação de tarifa zero, porque o transporte público é um processo que não precisa ser tarifado. Isso é possível. Tempo esgotado, candidato.
Candidato, 30 segundos para a sua tréplica. O povo de Uberlândia precisa e será respeitado no nosso governo. Você, que tem que acordar cedo para pegar um ônibus de péssima qualidade, pode ter certeza que o nosso governo vai te tratar de uma forma digna e principalmente humana. Nós vamos, sim, cortar esses contratos que só beneficiam as empresas em detrimento do povo de Uberlândia e vamos auditar, trazer à luz tudo que esteve encoberto nessa cidade há décadas, que tem feito a corrupção permanecer na administração pública. Muito obrigado aos candidatos que retornam às suas posições nos nossos bastidores e a gente segue no confronto de ideias, onde candidato pergunta para candidato. Vamos ao próximo sorteio, então, para conhecermos o próximo candidato que vai formular a pergunta. Você acompanha aí a sanitização dos nossos púlpitos a cada novo embate. Próximo candidato, então, a fazer a pergunta, Adriano Zago. Por favor, candidato, se posicione aqui à minha direita. E vamos agora sortear o próximo candidato a responder a pergunta. Vamos conhecer nesse momento candidato Odelmo Leão, candidato ausente, e como prevê a regra do nosso primeiro debate com os candidatos à Prefeitura de Uberlândia, no caso de candidato ausente, o outro candidato sorteado tem 1 minuto e meio à disposição para fazer a sua explanação. Candidato, com o senhor. O candidato Odelmo justificou a essa emissora a sua ausência, dizendo das medidas de segurança em que os candidatos aqui presentes não quiseram fazer o teste de Covid. Há uma hipocrisia nessa sua justificativa, haja vista que hoje, no final da tarde, a sua equipe estava no Parque do Sabiá fazendo um adesivaço, uma aglomeração de pessoas. Então isso é muito incoerente da parte do prefeito. Ele estava em obras públicas fazendo comerciais do seu programa de televisão essa semana. Então muita incoerência desse candidato. Eu perguntaria para ele que medidas ou quais medidas ele tomou para frear a corrupção no seu governo, em que diversos servidores foram presos e o seu vice-prefeito, inclusive envolvido no escândalo de corrupção da CEPLAN, da Secretaria de Planejamento, em que mais de 70 construtoras da cidade de Uberlândia foram envolvidas em casos de corrupção. Só que isso não pesou para esse candidato na escolha do seu vice para as eleições de 2020, porque no governo dele, como ele sempre diz, não existe corrupção. Essa é a pergunta que o povo gostaria de ver respondida pelo atual prefeito. Obrigado, candidato, pela sua participação. Pode retornar à sua posição nos nossos bastidores. Lembrando a você que chega agora no primeiro debate com os candidatos a prefeito de Uberlândia, que nas regras estabelecidas prevê aí, então, no caso de candidato ausente, o outro candidato sorteado para o debate tem 1 minuto e meio à sua disposição. Seguimos, então, com o sorteio para conhecermos o próximo candidato a formular a pergunta. Vai se posicionar aqui à minha direita. Acompanhando, então, candidato Felipe Etier, por favor. E agora vamos conhecer o candidato que vai responder a essa pergunta aqui do meu lado esquerdo. Candidato Arquimedes, por favor, professor, aqui à minha esquerda. Lembrando você que também estamos ao vivo no YouTube da Band. Você pode comentar o nosso debate nas redes sociais usando a hashtag Debate na Band. Vamos lá então. Candidato, 30 segundos para a sua pergunta. Professor Arquimedes, nós temos previsto para o orçamento do ano que vem 700 milhões na educação, é o maior orçamento. Mas Uberlândia, entre as 853 cidades de Minas, segundo o IDEB, Índice de Desenvolvimento Base da Educação do Governo Federal, está em 521 no primeiro ciclo. É muito pouco para a cidade que tem o segundo orçamento do Estado. Patos está em 30º e o orçamento da Secretaria de Educação é 1,5 vezes o orçamento total que Patos gasta em toda a cidade. O que o senhor acha que está acontecendo com a educação de Uberlândia, que tem gastos... Tem candidato, obrigado pela sua participação. Candidato, 1 minuto e meio para a sua resposta, por favor. Foram abandonados várias direções seguidas em gestão anterior do Partido dos Trabalhadores. Escolas foram entregues a organizações sociais e abandonou-se a ideia de aumentar o número de escolas de tempo integral. Também abandonamos, infelizmente, o cumprimento
do Plano Nacional de Educação e das suas metas para o desenvolvimento do ensino. E agora, como o próprio Felipe Atier acaba de destacar, os números são extremamente desonrosos. São desonrosos na educação, são desonrosos na saúde e são desonrosos também no que diz respeito ao desenvolvimento da cidade. Portanto, nós temos que repensar a educação, retomar o rumo da direção do cumprimento das metas do Plano Nacional da Educação, infelizmente abandonado a partir do próprio governo federal. E essa é provavelmente uma das grandes lutas que, como prefeito, teremos que enfrentar. A retomada das metas, a retomada dos objetivos do milênio, conforme a Unesco nos ensinou lá desde o ano 2000, todas essas coisas precisam ser repensadas a partir de um novo momento. Obrigado pela resposta, candidato. Candidato, 30 segundos para o senhor, para a sua réplica. Professor Arquimedes, eu acho que nós estamos parados do tempo. Faz 10 anos que Uberlândia vem estagnado ou caindo no IDEB. Nós precisamos treinar melhor nossas professoras, nós precisamos fazer uma avaliação de cada escola do município de Uberlândia para saber se o Gladys Sem Guerra no Canaã, em que posição estão os alunos frente ao Joel Cupertino no Dom Almir, ou então o Afrânio Rodrigues da Cunha no Jardim Brasília, como está frente ao Luiz Rocha Silva no Tubalina. Nós precisamos ter avaliação, ter metas, ter estímulo, ter liderança, ajudar as nossas professoras e dar aula de reforço às crianças. Candidato, obrigado pela sua participação. Candidato, mais 30 segundos para a sua tréplica. Nós pretendemos criar um canal de interlocução direta com todos os trabalhadores da educação, com a criação do canal do professor. Junto à nossa secretária ou secretário de Educação, teremos que trabalhar para retomarmos e avançarmos. A educação de Uberlândia, o dado que o senhor mencionou, muito nos envergonha e, portanto, a gente tem muito a fazer nessa área. Muito obrigado aos candidatos por mais essa rodada de perguntas e respostas. Os senhores podem se posicionar aí nos nossos bastidores. Nós seguimos aqui, então, com a perguntas e respostas. Vamos aqui sortear o próximo candidato a perguntar. Você acompanha a higienização aqui dos nossos estúdios, como prevêem as regras. Candidato Wallace, por favor, à minha direita, o senhor é o próximo a formular a pergunta e vamos conhecer o próximo candidato a responder. Aqui do meu lado esquerdo, por favor, candidato Adriano Zago. Pode se posicionar aqui ao nosso lado e eu aproveito para convidar a você a acompanhar o jornalismo aqui da Band Triângulo, de segunda a sexta-feira, às 7 horas da manhã. Bora, Minas! Tá certo? Vamos lá, então. Candidato Adriano Zago se posicionando. Vamos à pergunta. Candidato Wallace, 30 segundos para o senhor. Candidato Zago, eu gostaria de questionar a respeito da matriz ambiental do seu governo, quais são as propostas. Nós já estamos vivendo uma inversão climática, uma onda de calor sem precedentes, uma estiagem que a partir de 2013 nunca mais retomou o nível dos rios em nossa cidade e com isso o agronegócio continua avançando com o uso de agrotóxico, com a industrialização da cidade, destruição, avança ainda mais com o modelo equivocado de desenvolvimento. Eu pergunto sobre isso, desenvolvimento sustentável no seu plano. Candidato, 1 minuto e meio para a sua resposta, por favor. Candidato Wallace, eu sou membro de uma instituição chamada RAPS, Rede de Ação de Política pela Sustentabilidade. Firmei o compromisso com essa instituição, sou um dos seus líderes no Brasil e tenho o compromisso. O nosso plano foi denominado de Plano de Desenvolvimento Municipal e Sustentabilidade. O compromisso com a sustentabilidade nos seus 3 pilares, tanto ambiental, quanto econômica, quanto social. De fato, nós precisamos ter uma política sustentável na cidade de Uberlândia. Pouco se fez nesse governo, em que tem um dos menores orçamentos da prefeitura. Nós estamos sofrendo em Uberlândia uma devassa nas nossas árvores. Nós denunciamos isso no Ministério Público, na Promotoria do Meio Ambiente, em 2017, um controle desenfreado no corte e nas podas das árvores de Uberlândia. Está aí o calor que todos nós estamos sofrendo. O rio Uberabinha sendo lançado dejeto sem nenhuma fiscalização. E para concluir,
candidato Wallace, nós gastando 50 a 60 milhões de reais por ano para enterrar lixo. Além de ser um crime ambiental, é um crime financeiro. Então, o nosso governo tem políticas para poder melhorar essa questão na nossa cidade. Obrigado, candidato. Candidato, mais 30 segundos para a sua réplica. Eu dediquei a minha vida inteira ao trabalho ambiental, ao estudo e trabalho nessa parte. E, além de todos esses impactos e o programa de mutilação que o prefeito Adelmo tem feito para poder beneficiar essa ou aquela empresa, nós temos que atuar dentro dos conselhos de meio ambiente e saber que esse modelo de desenvolvimento sustentável, que prega a destruição como modelo chamando isso de progresso, tem que acabar. Nós precisamos superar esse modelo e pensar que a preservação ajuda as pessoas a não sofrer falta d'água. Muito obrigado pela sua participação, candidato. 30 segundos para a sua tréplica. O nosso governo tem uma agenda específica na área do meio ambiente, na área sustentável, e vamos promover isso com muito afinco. Nós temos que ter desenvolvimento, mas respeitando o meio ambiente, o cerrado da nossa cidade, o nosso bioma aqui em Uberlândia. A política de coleta seletiva, para se ter uma ideia, ela não atinge nem 5%. Isso é um crime e nós vamos alterar isso no nosso governo. Nosso muito obrigado aos dois candidatos que podem se posicionar nos bastidores dos nossos estúdios. Estamos caminhando para o final desse segundo bloco, onde candidato pergunta para candidato. Temos mais 2 confrontos, então vamos sortear o próximo nome que vai formular a pergunta desse finalzinho de segundo bloco. Por favor, candidato Gilberto Cunha, à minha direita, o senhor então vai formular a próxima pergunta e vamos sortear o candidato que responde a essa pergunta. Olha só. Candidato Placidino Stables, por favor, aqui à minha esquerda. Enquanto ele se posiciona, eu reforço com você para acompanhar o jornalismo da Band Triângulo, de segunda a sexta-feira, 12h30, Minas Urgente, com Amarildo Maciel. Vamos dar continuidade, então, ao nosso debate. Candidato, 30 segundos para a sua pergunta. Senhor candidato, nós estamos vivendo uma imensa crise do sistema capitalista. O desemprego aumentou violentamente. Mais de 10 milhões de trabalhadores no Brasil tiveram seus salários reduzidos. Enquanto isso, os grandes bilionários desse país ficaram cada vez mais ricos. Sabendo-se que o ano que vem a crise vai permanecer, como o senhor pretende atacar esses problemas, levando em consideração essa posição da burguesia, que é atacar permanentemente os trabalhadores? Candidato, 1 minuto e meio para a sua resposta, por favor, candidato. Candidato, digo aqui para toda a população de Uberlândia, eu venho da iniciativa privada, sou advogado. Durante a minha carreira tive a oportunidade de trabalhar em grandes empresas, já fui consultor de empresa. E o que eu proponho para a gestão de Uberlândia é uma gestão profissional, uma gestão eficiente. Quando falo em gestão profissional e eficiente, eu tenho que ver a cidade como um todo. O prefeito da cidade, ele não pode cuidar de A, esquecer B ou esquecer C. Nós estamos aqui para cuidar de gente. O que eu proponho trazer para Uberlândia nesse sentido é uma gestão profissional com ângulo para toda a cidade, beneficiando desde aquele excluído, como eu já disse no último bloco, até o empresário que gera emprego, mas isso dentro de uma razoabilidade, com gestão eficiente. Eu já tenho mapeado, já fiz um diagnóstico da Prefeitura de Uberlândia, aonde nós vamos eficientemente diminuir e cortar gasto e gerar recursos da máquina pública para poder levar eficiência para toda a população de Uberlândia, distribuída igualmente, principalmente a população mais carente. Queremos enxugar a máquina pública para fazer uma gestão eficiente para toda a cidade de Uberlândia, sem exceção, gerando emprego e renda para a população mais carente. Obrigado, candidato. Candidato, o senhor tem 30 segundos para a sua réplica. Bom, para nós do PSTU, não é um problema de gestão, é um problema de concepção do sistema. O sistema capitalista tem como objetivo central garantir lucro para os grandes empresários. É isso que nós estamos assistindo agora. É por isso que os grandes empresários demitem em plena pandemia e é por isso que eles reduzem salário. A única alternativa que existe para a classe trabalhadora de Uberlândia, do nosso estado e no nosso país, é a nossa organização e a nossa luta permanente contra esse sistema, rumo à construção de uma sociedade socialista. Pela sua participação, candidato, 30 segundos para a sua tréplica. Candidato, uma gestão justa e eficiente, como já disse, olha a cidade como um todo.
Eu já disse que povo na nossa gestão não é problema, povo é solução. Por isso, nós vamos fazer uma gestão eficiente no sentido de enxugar a máquina pública, atrair recursos para a nossa cidade, para que esses recursos sejam revertidos principalmente para a população mais carente, que o MDB na sua história já fez isso em Uberlândia lá atrás com o Zaire Rezende. Muito obrigado aos candidatos que retornam para suas posições nos nossos bastidores e vamos caminhar então para o último confronto de ideias desse bloco, onde candidato pergunta para candidato. Vamos aqui então, selecionar o último nome do nosso aquário do lado direito, que vai formular a pergunta. Por favor, candidato Arquimedes. Aguardo o senhor aqui no púlpito do lado esquerdo, do lado direito e agora do lado esquerdo. Então, para responder essa pergunta, professor Edilson, por favor, se posicione aqui à minha esquerda para a gente finalizar esse bloco, onde candidato pergunta para candidato. 30 segundos para o senhor formular a sua pergunta. O candidato ausente disse recentemente que os dias piores ficaram para trás e que daqui para frente tudo vai melhorar muito. Como pode um governo dizer que está tudo bem se as pesquisas mostram que na pandemia 36% da população apontam o desemprego como o pior problema, 19% a saúde, 11% a perda de renda, outros 11% estão passando fome e etc. Seu tempo esgotou, candidato. Sinto muito. Candidato, 1 minuto e meio para as suas considerações, para a sua resposta. Eu quero me dirigir a você, que é microempresário, microempreendedor. Nós não precisamos inventar a roda. A Lei 123 de 2006, que instituiu o Estatuto da Microempresa e das Empresas de Pequeno Porte, estabelece em seus artigos 42 a 49 as condições necessárias, principalmente no artigo 47, para que uma administração, inclusive municipal, dispense um tratamento adequado. Aquilo que faltou da parte do governo Bolsonaro para atender os pequenos empresários, os trabalhadores, os autônomos, os microempreendedores individuais. Essa lei já estabelece o marco regulatório, estabelece as condições nas quais nós podemos realizar um atendimento de maneira que as licitações garantam a essas empresas um tratamento diferenciado no sentido de fomentar o desenvolvimento regional. Nós vamos pegar também as associações de catadores de material reciclável e articular esse trabalho que é ambientalmente importante com a produção de materiais para habitação popular. Isso é possível, esse é o nosso compromisso e nós vamos realizar essa tarefa. Obrigado, candidato. Tempo esgotado. Candidato, o senhor tem mais 30 segundos aí para sua réplica. No governo do Partido dos Trabalhadores, nós vamos criar o Programa Municipal de Assistência Social, porque serão muitos os desassistidos, para fornecer água, álcool gel, caminhões de água quando houver problema, como houve recentemente em Uberlândia, para que as pessoas possam fazer a sua higiene pessoal. Nós vamos liderar, com o peso de Uberlândia, vamos liderar os prefeitos da região para lutar para que o governo Bolsonaro não acabe com o auxílio. Tempo esgotado, candidato. Obrigado pela sua participação. E para finalizar, 30 segundos para a sua tréplica, por favor, candidato. Nós somos candidatos à prefeitura de Uberlândia porque temos uma obsessão, desenvolvimento. E para o desenvolvimento socioeconômico sustentável, a inovação é fundamental. Nós estamos atrasados quanto a isso. Inclusive, a pauta por direitos, a pauta por democracia, será facilitada com o desenvolvimento. Nós precisamos deixar de ser uma cidade que apenas produz e exporta commodities. Vamos avançar. Obrigado, candidatos. Candidatos retornam então às suas posições nos nossos bastidores e assim nós encerramos o segundo bloco do primeiro debate com os candidatos a prefeito de Uberlândia, onde candidato pergunta para candidato. Depois do intervalo, temos as considerações finais. Eleições 2020, olho no candidato, olho no voto. Sábado, 1h10 da tarde, é clássico no futebol. Uma das maiores rivalidades do mundo em campo. Inter e Milan, ao vivo. Campeonato italiano é na Band.
Para a caspa constante, Clearman está sempre um passo adiante. A nova fórmula aumenta o poder de combate do seu couro cabeludo, acabando de vez com a caspa. Já imaginou se cadastrar no Pix do Banco do Brasil e ainda ganhar prêmios? Transferir para qualquer conta, qualquer hora ou dia. E ainda concorrer a R$700 mil em prêmios. Pagar boletos no último minuto. Dividir a conta na hora. Cadastre-se agora, é facinho. Dá para fazer por comando de voz e você ainda pode ganhar prêmios. Já imaginou? Pix no Banco do Brasil. Novo Colgate Natural Extracts com carvão ativado. Mais do que um creme dental, uma experiência. Sorriso naturalmente branco. Nosso primeiro tubo reciclável. O movimento Vacina Brasil continua. Crianças e adolescentes menores de 15 anos que ainda não se vacinaram podem aproveitar o dia D para atualizar a caderneta de vacinação. É sábado, 17 de outubro. Crianças de 1 a menores de 5 anos também precisam ser vacinadas contra a poliomielite. Procure um posto de vacinação e leve a caderneta. Movimento Vacina Brasil. É mais proteção para todos. Saiba mais em saude.gov.br/vacina Brasil. Marcia, nós vamos almoçar. Você deve ter trazido comida como sempre, né? Não dessa vez, eu vou com vocês. Quando eu comecei a usar prótese dentária, eu não me sentia segura. Mas agora, para uma prótese mais limpa e refrescante, primeiro uso Corega Tabs, que mata 99,9% das bactérias que causam mau hálito. Depois, só preciso aplicar alguns pontinhos de Corega fixador para fixar e segurar a minha prótese o dia todo. Agora com Corega eu posso comer, falar e sorrir com confiança. Sinta a diferença com Corega. Próxima segunda. Vamos ver onde estamos. Na costa norte do Brasil, no Parque Nacional Maranhense, eles vão ter que se entender para vencer o desafio. Você fede, é burro e é muito preguiçoso. Eu não aguento ter alguém tão negativo por perto. Próxima segunda, meia-noite, logo após Melhor Agora, Largados e Pelados. Eu vou conseguir. Caramba, eu tô esgotado. Noites de Aventura Discovery. Consegue apertar minha mão? Ou na hora? Na Band. Casa bem limpinha, perfume de amor, deixa a vida leve, leve como a flor. É tão bom viver assim, para todo mundo e pra mim. Do nascer da lua ao sol se pôr, casa bem limpinha é Casa Flor. Limpador perfumado Casa Flor. Bem-estar que transforma. A Salete Casa do Encanador agora é Salete Materiais para Construção. Tudo para a sua obra, do básico ao acabamento, com preços imbatíveis. Agora estamos também no bairro Santa Mônica, com um amplo estacionamento e o mais completo mix de produtos. Salete Materiais para Construção, João Naves de Ávila, 6.265, no Santa Mônica. E Avenida Belo Horizonte, 550, no bairro Martins. Preço baixo é aqui, porque com a Salete ninguém compete. Duelo de ofertas RC, só as melhores, as campeãs. Aproveite! De um lado você encontra massa corrida anti-mofo 25 quilos por R$ 29,90. Imperdível, apenas R$ 29,90. Já do outro lado temos esse piso incrível 46 por 46 extra. Área interna de R$ 21,90 por R$ 14,90. Só R$ 14,90. E agora o duelo final. Qual você vai levar para sua casa? Olha esse revestimento grande, extra retificado, R$ 24,90, só R$ 24,90. Já do outro lado temos esse porcelanato incrível, retificado acetinado extra, R$ 44,90, só R$ 44,90. Duelo de ofertas RC. A disputa onde o vencedor é você. RC Distribuidora de Pisos e Porcelanatos. Feirão todos os dias. Próxima sexta. A voz marcante de um dos maiores tenores do Brasil. Não diga que a canção está perdida. Tiago Arancan. Show ao vivo, direto dos nossos estúdios e também na Band FM. Próxima sexta, 10h50 da noite. Eu espero todos vocês no Música na Band.
Debate na Band. Oferecimento limpador perfumado Casa Flor. Bem-estar que transforma. E a Ciub, há 87 anos trabalhando pelo desenvolvimento econômico de Uberlândia. Estamos de volta ao vivo aqui pela Band Triângulo com o debate entre os candidatos à Prefeitura de Uberlândia. Nesse terceiro e último bloco, os candidatos fazem as considerações finais. Veja as regras. No terceiro bloco, os candidatos farão as considerações finais em 1 minuto, seguindo a ordem do sorteio feito na hora pelo mediador. Então seguimos com o sorteio. Candidato, já sorteio 2 por vez. Candidato do lado direito faz as suas considerações finais primeiro, depois, na sequência, o do lado esquerdo. O primeiro candidato a se posicionar, por favor, à minha direita. Candidato Thiago Fernandes, o senhor vai ter 1 minuto para as suas considerações finais. Enquanto ele se posiciona, nós já vamos, então, aqui sortear o segundo candidato a fazer as considerações. Professor Edilson, por favor, do meu lado esquerdo. Lembrando a você de casa, então, que nesse o terceiro e último bloco, os candidatos fazem as suas considerações finais. O seu tempo começa a contar a partir do início do cronômetro. O nosso governo fará com coragem o enfrentamento que precisa e lutará contra a corrupção. Lutaremos contra o sistema. Vamos garantir uma saúde digna e de qualidade. Adesão imediata ao SAMU. Ampliação das UAIs em UPAs. Vamos tratar você com dignidade e respeito. Vamos enviar para a Câmara Municipal um pacote de medidas para a imediata retomada econômica, gerando desenvolvimento de emprego e renda para o povo de Uberlândia. Pós-pandemia, nós iremos retomar e colocar novamente Uberlândia, como sempre foi, líder regional em crescimento, destaque nacional em pujança, porque, eu te peço, o que deu certo para o Brasil também vai dar certo para Uberlândia. Vote 17. Vote Thiago Prefeito e Vice Coronel Ramalho. Muito obrigado. Obrigado, candidato Thiago Fernandes. Boa sorte para o senhor. Obrigado pela sua participação. Candidato professor Edilson, 1 minuto para suas considerações finais. Eu quero agradecer a você que acompanhou esse debate até esse momento. E é a você que eu quero me dirigir nesse momento. Muitos me perguntam: por que o senhor não disputa novamente uma vaga na Câmara Municipal? E eu respondo: porque para nós mandato eletivo não é meio de vida, não é profissão. Eu tenho a minha profissão na UFA há 27 anos. Nós somos um time. O Movimento 65 quer renovar o Legislativo e o Executivo. Vote nos candidatos a vereadora do nosso Movimento 65. Eu e o Eduardo Araújo, nosso candidato a vice, levaremos adiante uma proposta muito clara pelo desenvolvimento, pela democracia, pela justiça social e por uma gestão pública que seja inovadora. Nós criaremos uma unidade de diagnóstico, avaliação e acompanhamento das políticas públicas. Venha conosco. Obrigado, professor Edilson, pela sua participação. Boa sorte ao candidato. Seguimos, então, os candidatos retornam às suas posições nos bastidores e a gente segue com o sorteio para as considerações finais. O candidato, então, sorteado agora, nesse momento, para o meu lado direito, começa com as considerações finais. Você acompanha a higienização aqui dos nossos púlpitos. Candidato Felipe Etier, por favor, se dirige até aqui à minha direita e já vamos conhecer então o próximo candidato a fazer as considerações finais nesse terceiro e último bloco do primeiro debate com os candidatos à Prefeitura de Uberlândia. Candidato Gilberto Cunha, por favor, o senhor pode se posicionar aqui à minha esquerda. Candidato, 1 minuto para o senhor. Eu quero dizer que foi com muita fé em Deus que ofereço meu nome ao povo de Uberlândia para ser prefeito. É uma responsabilidade enorme. Eu tenho currículo e bagagem para ocupar esse cargo. Fui assessor do prefeito, 5 mandatos de vereador, fui secretário de habitação, deputado estadual. Não sou melhor que ninguém desses candidatos que está aqui, mas tenho uma bagagem maior quando se trata de prefeitura. Quero fazer as mudanças, as necessidades de desenvolvimento que a minha geração quer em Uberlândia. Nesse momento, peço o seu voto para mim e Paulo Roberto, o 14, porque juntos, com muita fé em Deus, nós podemos fazer essas mudanças e superar as dificuldades que Uberlândia passa hoje, na educação, no nosso aeroporto, na saúde. Nós somos sim e colocamos uma mudança segura, uma mudança de comportamento, de propósito, uma mudança que vai trazer
acima de tudo, muito amor a Uberlândia, muita tradição e muito respeito às famílias e, sem dúvida de tudo, fazendo o melhor para que as nossas crianças, os nossos idosos e todos tenham respeito e educação. Encerrado, candidato Felipe Ethier, muito obrigado pela sua participação, boa sorte para o senhor. Vamos então às considerações finais do candidato Gilberto Cunha. 1 minuto para o senhor, candidato. Nós do PSTU não somos vendedores de ilusões. Afirmamos que não são as eleições que vão resolver nenhum dos problemas mais sentidos da nossa classe, dos trabalhadores. Por exemplo, não teremos uma educação decente de qualidade, não teremos saúde pública para todos os trabalhadores, não teremos habitação, moradia decente para o conjunto da nossa classe, não teremos um transporte digno de carregar seres humanos indo para a escola ou para o trabalho, a não ser com a nossa organização e a nossa luta. E é nesse sentido que apresentamos aqui uma alternativa contra esse sistema, contra o capitalismo, uma alternativa socialista. E é dentro desse projeto que afirmamos só um governo verdadeiramente dos trabalhadores, governado pelos trabalhadores, é que pode pôr fim a essa sociedade desigual e encerrado, injusta. Candidato Gilberto Cunha, obrigado pela sua participação, boa sorte para o senhor. Os candidatos retornam aí as suas posições nos nossos bastidores e a gente segue aqui então conhecendo os próximos candidatos a fazerem as suas considerações finais nesse terceiro e último bloco do nosso debate aqui na Band Triângulo. Por favor, candidato Adriano Zago, o senhor se posicione à minha direita e a gente já vai conhecer o próximo candidato então a fazer as considerações finais nessa reta final do nosso debate. Candidato Wallace, por favor, o senhor pode se posicionar aqui à minha esquerda. Candidato, 1 minuto para o senhor. Obrigado, população de Uberlândia, por assistir esse debate. Nós faremos um governo de justiça, pautado na transparência, na ética, na moralidade, o que tem faltado ao governo atual. Nós temos dito que nós lhe devolveremos a oportunidade que lhe foi tirada. Qual é essa oportunidade? A falta do remédio, a falta da cirurgia no tempo adequado, a falta da consulta, a humanização no serviço de saúde, um transporte mais adequado e muito mais o nosso governo fará para você, cidadão de Uberlândia, cidadã de Uberlândia. O que nós precisamos é que vocês avaliem o nosso plano de governo, que estudem e levem o nosso nome aos 4 cantos dessa cidade. Com seu apoio, com seu voto no dia 15, nós vamos virar esse jogo. Muito obrigado. Candidato Adriano Zago, obrigado pela sua presença, boa sorte para o senhor. Candidato Wallace, o senhor tem 1 minuto para suas considerações finais. Eu quero agradecer a você, trabalhadora e trabalhador, que ficou até tão tarde, amanhã tem que acordar cedo para a luta, mas para ocupar esse espaço de entender quais são as melhores propostas para a política de Uberlândia. Essa é a primeira vez que nesse púlpito o pessoal coloca para disputa, e a primeira vez na história de Uberlândia, que um homem gay, negro e ambientalista ocupa esse espaço para provar que o pessoal quer representatividade popular de fato, de pessoas periféricas, e não essa continuidade desse governo coronelista que só tem gente branca aí representada pelo Dr. Odelmo. Nós queremos uma construção coletiva, nós já começamos isso desde a campanha e a campanha começa agora. Não faça voto útil, vote em quem realmente representa as suas ideias, não no menos pior. Vamos para a rua, vamos ajudar a divulgar as nossas ideias, porque com certeza uma Uberlândia melhor é possível. Eu quero chamar você para mudar e fazer essa transformação no dia 15 de novembro. Vote Wallace e Liliane, PSOL 50. Candidato Wallace, obrigado pela sua presença, boa sorte para o senhor. Os senhores podem retornar então para suas posições nos nossos bastidores e a gente segue aqui então com o sorteio para as considerações finais nesse terceiro e último bloco. Você acompanha aí a sanitização dos nossos púlpitos. O próximo candidato então, Odelmo Leão, que teria 1 minuto para fazer as suas considerações finais. É o candidato ausente, foi informado pela assessoria do candidato às 19h17 que ele não participaria aqui do nosso programa. Então, nós seguimos aqui com o sorteio dos próximos candidatos que vão fazer as considerações finais. Eu peço que se posicione no meu lado direito. Placidino Stablish, por favor.
o senhor tem 1 minuto para suas considerações finais e já sorteamos então o último candidato a fazer as suas considerações finais nesse debate da Band Triângulo. Candidato, professor Arquimedes, por favor, se posicione aqui à minha esquerda. Candidato, o senhor tem 1 minuto para suas considerações finais. Boa noite. Primeiro, agradeço a Deus pela oportunidade de estar aqui hoje. Agradeço à Rede Bandeirantes e toda a sua equipe que proporcionou esse momento em prol da democracia no nosso país. Muito boa noite, agradeço os meus colegas candidatos que aqui estão e quero me dirigir a você, cidadão de Uberlândia. Convido você para caminhar comigo. Eu represento a verdadeira mudança. Eu represento a Uberlândia do futuro. No nosso governo, nós temos 3 eixos. O primeiro eixo é da gestão democrática cidadã, do desenvolvimento econômico e da inclusão social. Vem comigo, vamos para a mudança que a nossa cidade quer, a mudança que a nossa cidade precisa e a mudança que a nossa cidade merece. Muito obrigado, uma boa noite, fiquem com Deus e no dia 15, vote 15. Candidato Plácido Stavros, obrigado pela sua presença, boa sorte para o senhor. Então vamos às considerações finais. Candidato, o senhor tem 1 minuto. Obrigado, parabéns à Band pela organização do debate. Amanhã é dia dos professores. Embora não tenhamos muito a comemorar, por estarmos enfrentando um governo avesso à educação, eu, professor Arquimedes, e a professora Vilma Ferreira de Jesus, nossa candidata a vice-prefeita, parabenizamos a todos os professores, inclusive os aqui presentes. Nós somos o partido conhecido como número 13, só o PT defende você e por isso a gente vem pedir o voto. Como reitor da Universidade Federal de Uberlândia, tendo sido o homem que implantou as cotas na universidade, tendo sido o reitor que criou 8 cursinhos alternativos para as pessoas de baixa renda, eu me sinto autorizado a pedir a vossa confiança em mim e na Vilminha e pedir o vosso voto no próximo dia 15 de novembro. Muito obrigado, boa noite a todos. Obrigado, candidato, professor Arquimedes. Obrigado pela sua presença, boa sorte para o senhor. E assim nós encerramos o primeiro debate com os candidatos à Prefeitura de Uberlândia, certos do nosso compromisso com a democracia e com você, nosso telespectador, para votar consciente no próximo dia 15 de novembro. De novo, o jornalismo da Band Triângulo saindo na frente. E muito obrigado a todos vocês. Eleições 2020. Olho no candidato, olho no voto. Seguimos o Band Eleições com uma rodada, com entrevistas com os candidatos, para falar um pouco sobre a avaliação desse debate. Candidato Ariano Zago, como você avalia esse debate que é feito na Band? O debate ele é imprescindível para a democracia. Portanto, quero agradecer à Band, toda a sua diretoria, por nos oportunizar falar à população de Uberlândia das nossas propostas. Parabéns. A partir de agora já muda um pouco o foco da campanha? Como que fica a partir desse momento tão importante para a democracia? É mais uma oportunidade que a população tem de avaliar os seus candidatos. Mas como disse no meu pronunciamento final, é importante também que a população estude, avalie os planos de governo, né, os projetos dos candidatos e as suas propostas para assim firmar o seu convencimento e o seu voto no dia 15 de novembro. Muito obrigado, candidato. Ao meu lado agora, Arquimedes. Arquimedes, como que é a avaliação, esse meio democrático, né, uma forma de mostrar para o povo o plano de governo, as ideias que tem para a nossa cidade? Eu fiquei muito feliz de participar do debate. É lamentável o desrespeito cometido com todos os candidatos aqui presentes pelo candidato atual prefeito, mas apesar disso, creio que o debate cumpriu os seus objetivos. Foi possível conhecer novas ideias, ideias inclusive diferentes daquelas que nós defendemos, mas respeitamos, porque assim se constrói a democracia. O que o senhor acha que a cidade, todo mundo ganha com um debate desse nível? Com toda certeza. Nós temos que agradecer a quem nos assistiu até agora, tarde da noite, né? O horário não favorece, mas eu tenho certeza que as pessoas puderam conhecer um pouco melhor os candidatos, em especial a mim, que sou muito conhecido na área da educação, mas sou ainda lido com um desconhecimento muito grande por parte da maioria da população.
Eu agradeço o senhor, peço o senhor vir para o meu lado, próximo candidato, Placidino Stabile. Placidino, um momento importante da democracia para expor as ideias, expor os ideais e o que vai ser feito se ganhar nos próximos 4 anos. Né? Mais uma vez agradeço à Rede Bandeirantes por promover esse debate, esse encontro de ideias de forma unânime, igualitária para todos os candidatos. Um belo exemplo de democracia e para mim como candidato, como para os meus colegas, uma grande oportunidade para expor ideias, para conversar. Aqui o candidato está de cara limpa, o candidato é autêntico aquilo que ele é na vida real. Não tem estúdio, não tem maquiagem, não tem texto gravado, não tem texto copiado. Então é a oportunidade que quem ganha com tudo isso é o próprio eleitor. Você que ficou aí até tarde da noite nos assistindo, eu tenho certeza que você pôde conhecer melhor os candidatos e isso vai te ajudar a votar melhor no dia 15 de novembro. E como que o senhor avalia esse debate? Avalio muito bom, de alto nível, onde todos tiveram oportunidades iguais, todos apresentaram as suas ideias de forma bem dinâmica e diferente, cada um representando o seu segmento, o seu partido, a sua ideologia. Então vejo como uma oportunidade ímpar para a população de Uberlândia. Te agradeço, candidato, peço para o senhor ir para o lado. Agora mais um candidato, professor Edilson. Debate muito importante para a democracia, todos os candidatos foram convidados. Qual que é a importância desse convite para todo mundo estar participando, já que o espaço de TV não é igual para todos? O nosso sistema político é uma democracia, não é uma realidade de coronelismo. Então o debate cumpre um papel muito importante. Nós temos a menor rejeição entre todos os candidatos. Talvez não sejamos tão conhecidos. E o debate permitiu que nós mostrássemos qual é a nossa proposta, né? Desenvolvimento sustentável, democracia, justiça social, serviços públicos de qualidade e gestão pública com inovação. Eu não estou entre aqueles que acham que uma gestão pública deva passar simplesmente por corte, né? Nós precisamos inovar, ter o foco no cidadão e na cidadã, e eu entendo que o debate permitiu que apresentássemos ideias nesse sentido. Acredita que a partir do debate vai ter um novo ritmo nas campanhas, um novo ritmo para a população de Uberlândia escolher um candidato? O debate sempre é a porta de entrada para o confronto, para a comparação. Então, nesse sentido, espero que a dinâmica da eleição seja definida a partir disso. Parabéns pela Band, pela sua tradição democrática, e nós jamais nos furtaremos ao debate público. Agradeço, senhor. Peço para o senhor ir para o lado. Próximo candidato, Felipe Atier. Felipe, infelizmente nem todos os candidatos puderam estar presentes, mas deu para debater, conversar. Como você avalia o debate? Olha, eu avalio de uma forma positiva. O tempo é pequeno, porque a televisão, normalmente o tempo é pequeno. Deveriam ter outros debates em outras emissoras, infelizmente só teremos aqui. Eu acredito que o debate foi positivo. É lógico, temas como a saúde de Uberlândia necessitam de muitas mudanças e de muitas intervenções na forma de gestão, na organização, nas mudanças que precisam ser feitas no Hospital Municipal, nas UAIs, e não dá para explicar aqui em pouco tempo. Mas eu acredito que as pessoas têm a responsabilidade, ao escolher, de olhar nas redes sociais. Eu quero ir para o segundo turno, estou preparado para ser prefeito de Uberlândia, eu e o Paulo Roberto, e acho que o povo tem que procurar se informar, não se informar de fake news. Tem muito fake news aí na praça. Eu sou uma pessoa transparente, com 25 anos de vida ilibada, eu não tenho uma condenação, um processo, um nada, já ocupei os mais diversos cargos no estado, aqui dentro de Uberlândia, e acho que com isso tem uma experiência, uma bagagem capaz de fazer Uberlândia uma cidade melhor, capaz de promover Uberlândia, junto com o Paulo Roberto, uma mudança segura rumo a um desenvolvimento sustentado, rumo ao progresso, rumo ao amor que carrego por Uberlândia no meu coração. Vamos juntos com o 14 nessa caminhada. É o que eu peço ao povo de Uberlândia, é o que eu peço a vocês, e cumprimento o Grupo Bandeirantes pela tradição da democracia, pela tradição que o João Saad implantou nesse grupo. Eu acho que hoje Uberlândia está um pouco mais iluminada. E, gente, vamos fazer o segundo turno, porque aí no segundo turno nós vamos ter tempo de conversar com o mandatário que se recusou a vir aqui. Lamentável essa atitude, aqui não tem Covid, aqui tem discussão de ideias e debate. Obrigado, eu agradeço o senhor, peço para o senhor vir para o lado. Obrigado. Wallace, todos os candidatos tiveram o mesmo tempo igual, não teve problema.
preferência de ninguém, todo mundo teve o mesmo espaço. É inédito, né? Porque é só esse espaço mesmo. A nossa democracia é organizada de uma forma que os partidos que não abrem mão de suas convicções, que não fazem nenhum tipo de conchavo para conseguir aumentar essa legenda, aumentar o seu poder de alcance, nós somos penalizados e essa é uma oportunidade de colocar ali sem nenhum tipo de entrave, sem nenhum tipo de, né, de conluio, de maquiagem, esse debate amplo e aberto entre os candidatos. Isso é muito importante. O mais importante é que todo mundo teve aqui com segurança, sem risco nenhum. Sim, e é isso que eu fico mais impressionado com o atual prefeito, que faltou ao debate com essa justificativa de não ter tido o teste, quando na verdade ele encoraja a população a todos os dias pegar um ônibus lotado e se arriscar sob a justificativa de que se não for isso ele vai morrer de fome. Então, quer dizer, um debate aqui com todas as regras de segurança, ele mesmo não compareceu. Então, a gente vê que a vida dele, ele realmente prima. E a vida do trabalhador? Então, nós estamos aqui colocando esse debate com toda a segurança, porque é para isso que a gente se coloca no jogo eleitoral, para levar novas ideias e para mostrar que uma realidade nova é possível. Te agradeço, muito obrigado. Obrigado. Do lado, Thiago Fernandes, como que você avalia esse debate com 8 candidatos? Foi muito rico, realmente conseguimos aprofundar em temas importantes, sabemos que o tempo é pequeno, é exíguo, mas a população consegue ter uma ideia realmente daqueles que estão de maneira séria, com planos que não são utópicos, mas que são de fato possíveis de executar e principalmente com o respeito que temos com as eleições, com a democracia. E fica claro que quem aqui não esteve é porque não respeita o povo de Uberlândia, não respeita o processo democrático e também não quer dar prestação de conta e sequer apresentar suas propostas, que o que é mais grave. A população precisa de saber em quem votar. E aqui eu parabenizo muito ao Grupo Bandeirantes, a toda a direção aqui da cidade de Uberlândia, por não só serem os primeiros, como sempre, mas também possibilitar a participação de todos. Um ambiente muito seguro, com todas as medidas de sanitização e o melhor, que reforça a democracia. Uma eleição é a festa da democracia, a celebração, e a população precisa e terá acesso. É por isso que no nosso governo nós primamos tanto pela transparência, combate à corrupção e uma saúde pública de qualidade. Muito obrigado. Te agradeço, Thiago Fernandes. De máscara ou sem máscara? Pode ir de máscara, Gilberto. Esse é um espaço, acredito que um dos poucos espaços que você teve de televisão. Como que você avalia a qualidade desse debate? Bom, apesar do pouco tempo, né, que os candidatos tiveram, esse espaço foi extremamente importante. E eu espero que eu tenha conseguido passar para o conjunto dos trabalhadores, né, que assistiram e da juventude pobre de nossa cidade, que não são as eleições que vão resolver nenhum dos problemas que afligem a nossa classe. Não são as eleições que vão resolver o problema do desemprego, do corte de salários e do aumento da miséria, né, que nós estamos vivendo, não só em Uberlândia, mas no Brasil e no mundo. E que o caminho para a nossa classe é a nossa organização e a nossa luta para construir um outro tipo de sociedade, uma sociedade que seja socialista. E é nesse sentido que a gente veio aqui apresentar essa alternativa, a alternativa de uma sociedade socialista, né, representada nessas eleições pela candidatura Gilberto Cunha. Agradeço, senhor candidato, peço para seguir, nós vamos aqui nos bastidores mostrando todo o cenário aqui para falar com a nossa diretora executiva, que é muito importante, a Band sempre está em primeiro lugar e acredito que seja o único debate aqui dessa cidade tão importante, a maior cidade do interior do estado de Minas. Como você avaliou esse debate, a importância dele para a comunidade e para o jornalismo da Band Triângulo? Mais uma vez alcançamos o nosso objetivo, né, Érico, que é informar, contribuir. A decisão do voto é uma decisão muito importante. Eu acho que a gente conseguiu falar e mostrar aqui as propostas dos candidatos. Acreditamos que foi um debate de alto nível e essa é a proposta da Band, né? Manter a tradição do primeiro debate e, quem sabe, o único da cidade. Existe a possibilidade, a gente já teve em Uberaba o primeiro debate também. Isso pode se expandir também para outras cidades do Triângulo Mineiro, é uma possibilidade que pode ajudar aí os eleitores da nossa região. Sim, já alcançamos até 9 cidades em outras eleições, né, em questão de debates.
E estamos caminhando para isso também. Fizemos Uberaba, fizemos Uberlândia hoje e estamos aí desenhando já mais 3 novas cidades que se mostraram interessadas em também levar as suas propostas e contribuir aí com o eleitor. Agradeço, muito obrigado. Obrigada. Vou falar com o advogado responsável aqui. Correu tudo bem, o debate foi limpo, foi seguro, foi tranquilo na parte jurídica? Foi tranquilo. O nosso papel aqui do jurídico da Band Triângulo é garantir, né, o direito de ofensa, quando há ofensa, o direito de resposta ao candidato. Mas foi um debate tranquilo, positivo, né? Trouxe aí propostas para os eleitores e mais uma vez a Band Triângulo está de parabéns. O debate ele fez o papel importante dele, né? Levar para o eleitor, às vezes está com alguma dúvida, às vezes não conhece o candidato, levar essa informação de forma limpa e clara. E é claro, sem nenhum problema jurídico no caso, né? Sem dúvida. Foi um debate muito tranquilo, com propostas. Eu saí surpreso daqui, porque foi um debate de altíssimo nível. Com certeza contribuiu muito para a democracia. O pessoal tem que ter um pouco mais de trabalho? Com certeza, eu esperava mais. Muito obrigado, agradeço. E assim que finalizamos o debate 2020. Então, contamos com a sua audiência nos outros programas. Amanhã, se bem cedo, tem o Bora Minas. É isso aí, continue nos acompanhando. Eleições 2020, o voto é obrigatório e o debate é fundamental.